Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 25 de outubro e hoje é domingo. Então, esta é uma meditação de domingo. Eu gostaria de falar com vocês sobre a igreja, a importância da igreja de Cristo Jesus. Durante esse mês, há vários irmãos e irmãs também que pregaram na nossa igreja, falaram sobre a importância dessa igreja, a Igreja de Cristo. Inclusive, hoje, a mensagem foi trazida pela missionária Lauren da Austrália, que nos falou da igreja em 1 Coríntios, capítulo 12. E ela nos disse uma coisa muito importante. Na igreja, quando um membro sofre, todos sofrem. O texto não está dizendo, irmãos, sofram, tem alguém sofrendo. Não, naturalmente as pessoas na igreja vão sofrer. Da mesma forma que se você quebrar o seu dedo, todo o seu corpo vai sentir aquela dor. Todo o seu corpo vai estar de cama se uma parte do seu corpo está doente. Vamos ler então o que Paulo diz na carta maravilhosa que ele escreveu da cadeia em Roma, à igreja de Éfeso, no capítulo 3, o verso 1. Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras, ou seja, no capítulo 1 e no capítulo 2. Ao lerem isso, vocês vão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Quantas igrejas o Senhor tem? Quantas igrejas? Uma só. E Paulo está dizendo aqui que esta igreja é um mistério que foi revelado. A palavra mistério em francês, em inglês, em português, não tem o mesmo significado que a palavra mistério aqui. Porque, inclusive, nas igrejas no Brasil, as pessoas falam, mistério. Quando é que falam isso? Falam isso quando não entenderam coisa alguma, né? Só que a palavra mistério, aqui no grego, mysterion, é uma palavra que quer dizer algo que fala de uma verdade que está escondida, mas que espera o momento para ser revelado. Ora, a igreja, segundo Paulo, é um mistério eterno. Um mistério eterno. E ele está revelando esse mistério aqui, dizendo, na verdade, esse mistério é que Deus criou para si uma nação santa, um povo santo, que são os gentios e os judeus juntos. Eles são coparticipantes, eles participam juntos. Aqui é uma expressão que muitos dizem que foi criada por Paulo no grego. Eles vão colocar a preposição com, ou avec em francês, ou with em inglês, dentro da palavra, dentro do verbo. E se forma uma única palavra. É como se você estivesse fazendo um bolo. Você mistura trigo, ovos, chocolate, fermento, aquele delicioso bolo de aipim ou mandioca que minha mãe fazia lá no Brasil. Você mistura mandioca com coco, com ovos, com leite e outras coisas e coloca essa mistura no forno. Quando sai do forno, sai aquele delicioso bolo de abacaxi, de laranja, de manga, e você não diz, que delícia essa farinha que eu estou comendo. Não, você não come farinha de trigo, você come bolo. O bolo aqui é essa coisa que é composta de vários ingredientes. Ora, a igreja é como esse bolo. É por isso que ele está dizendo que tanto os gentios como os judeus são coparticipantes da promessa em Cristo, porque aqui o mistério de Cristo é a igreja. Só vou ler Efésios, você poderia ler outros textos também, mas não temos tempo para ler todos os textos. Leamos agora em Efésios, capítulo 2, versos 14 a 18. Pois Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Não tem mais barreira entre os irmãos e as irmãs. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, no singular, um novo homem. Essa igreja aqui em Efésios é comparada a uma família de Deus no capítulo 2. Há um templo vivo que cresce para a glória de Deus. Há uma esposa, há uma família. Olha que coisa mais linda. Uma unidade. Aqui ele está dizendo que a igreja é um homem novo, criado em Cristo Jesus.
Não tem inglês, nem francês, nem português, nem brasileiro, nem chinês, nem sírio, nem iraniano. Nós somos todos um povo. E aqui ele está simplesmente dizendo para esses irmãos de Éfeso que não havia nem gentil e nem judeu. Esta é a igreja de Cristo Jesus. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio texto que está dizendo. A igreja não é uma ideia de que Deus teve quando os descendentes de Abraão não aceitaram o Messias. E Deus disse, olá, como se diz, olá, o que eu vou fazer? Ah, tive uma ideia, vou criar a igreja. Não, Paulo está dizendo aqui que a igreja é um mistério eterno. O que é eterno vem mesmo antes da fundação do mundo. Que coisa linda, né? Como que a gente dorme depois de ter ouvido isso? A gente que pensou que a igreja era só a gente, né? Você que pensou que a igreja era só você. A igreja é composta de povos de todas as nações. E juntos eles formam um único corpo. Que seja judeu, que seja grego, que seja romano. Efésios capítulo 3, versos 8 a 11. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas, durante a eternidade, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Repita comigo, eterno plano. A igreja é um plano eterno. Você diz, eu sou crente. Se você é crente, você é a igreja, você está na igreja, você faz parte da igreja. 1 Coríntios capítulo 12 diz que foi Deus quem decidiu assim. Foi Deus quem decidiu que parte do corpo você deveria ser. Ele te conhece eternamente, ele sabe exatamente onde você deve estar. Não existe aquela coisa de dizer, eu sou crente, mas não pratico. Hoje eu comecei o culto citando uma frase que eu ouvi de um amigo aqui, eu sou vegetariano, mas não praticante. O que é um vegetariano não praticante? É um carnívoro, na verdade, não é vegetariano. Se você se diz vegetariano, é porque você não come carne. Se você se diz vegan, você não come carne, não utiliza nenhum produto derivado de um animal. Um vegan não vai nem utilizar um cinto de couro, não vai tomar leite, não vai comer queijo. Agora, se você se diz vegan, mas você come queijo, é porque você não é vegan. Se você se diz cristão, mas você não vive como igreja de Cristo Jesus, é possivelmente porque você não é cristão. Eu estava fazendo um casamento nos Pirineus há 2 anos atrás, inclusive, nesse final de semana, fez 2 anos que eu fiz esse casamento. E é um casamento de um casal divorciado, porque eram divorciados, não podem se casar na Igreja Católica, e geralmente os casais que querem ter um casamento e que eram divorciados, eles procuram um pastor, e eu sempre faço casamento assim, uma oportunidade de abençoar essas pessoas e de anunciar a graça e o amor de Deus. Estávamos nos Pirineus, um lugar maravilhoso, num alto vale, cercado de montanhas, um dia muito lindo de agosto, com céu azul. Havia lágrimas nos olhos de muitas pessoas, simplesmente porque eu estava lendo 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo do amor. No final daquela cerimônia, um senhor veio me ver e disse, eu adorei, gostei muito desta cerimônia, muito bonita. Eu sou protestante, mas não sou praticante. Eu sou cristão, mas não creio em Deus, que ele disse. Um cristão que não crê em Deus, um cristão que não vive em igreja de Cristo Jesus, é como um vegetariano que come carne. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos entender a importância de estarmos em igreja, de vivermos em igreja, porque nós somos a igreja de Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo, nós estamos na igreja. Não foi você quem decidiu, foi Deus quem te colocou nesta igreja. Então pratique a igreja, viva a igreja, procure um grupo perto da sua casa, irmãos. Mas não gosto daquela igreja, era muito barulhenta. Aquela outra igreja, o pessoal fala muito alto. Aquela outra igreja ninguém fala, só o pastor que fala, um silêncio de cemitério. Procure uma igreja. Agora, se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque senão você vai destruí-la. Que Deus tenha misericórdia de nós.